Portanto, nesse início de tarde eu quero trazer aqui uma palavra concernente ao segundo plano, o segundo projeto de Deus. Nós vemos que toda a terra estava corrompida naqueles dias. E nós achamos, os dias de hoje, vemos que está muito bem parecido com os dias de Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem justo diante de Deus. Noé, ele vivia praticando a justiça, de maneiras que no meio de toda aquela terra, Deus olha, observa e vê Noé e sua família, pessoas que estavam se comportando diante de Deus com dignidade. É isso que nós queremos frisar nesta tarde. Deus, ele criou um segundo plano. O primeiro plano havia falhado e falhou verdadeiramente. A desobediência. E a Bíblia diz que Deus agora resolve a destruir toda a raça humana de sobre a terra. Depois de todo o pecado se alastrar em toda a terra e haver se corrompido, é o que nós ainda vemos nos dias de hoje, a corrupção assolando em todos os âmbitos da terra. Aonde você vai, você vê corrupção e desobediência à palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Deus se entristeceu e disse em seu coração: eu destruirei o homem, toda a raça humana. E no meio de toda esta raça humana entrou também os animais, que não têm culpa do pecado do homem. A Bíblia diz que Deus, os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, que viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e começaram a entrar a elas. Veja bem, meus queridos, havia uma grande corrupção na terra, e aqueles que ainda obedeciam a palavra de Deus, eles começaram a olhar no lar, na família daqueles que eram desobedientes, e começaram a tomar as filhas dos homens desobedientes como esposas. E aí o pecado se alastrou de uma maneira desorbitante na terra. E a Bíblia diz que Deus agora, ele cria o segundo plano. Qual era o segundo plano, pregador? O segundo plano de Deus era destruir todos os desobedientes. Como assim, pregador? Destruindo com um dilúvio de água que haveria de vir sobre a terra. A palavra de Deus diz que este dilúvio, ele duraria por 40 dias, chovendo sem parar. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas dos céus, e os céus derramaram água sobre a terra por 40 dias. E essas águas, elas prevaleceram na terra por 150 dias. Meus prezados amigos, o ser humano, ele não é ninguém. É o que diz o livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 9 diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E o versículo de número 10 diz que Deus esquadrinha o coração. Está falando do pensamento, do entendimento do ser humano. Jeremias, capítulo 17, o versículo 10, diz que Deus esquadrinha os corações para dar a cada um segundo as suas obras. Era o que estava acontecendo aqui no livro dos Gênesis. No livro dos Gênesis, no capítulo 6, Deus conclui que ele deve destruir toda a raça humana.
toda a raça humana deveria perecer diante dos olhos de Deus. Meus queridos, e a Bíblia diz que Deus ele ordena a Noé que ele faça uma arca da madeira de gofer, betúmia, e dentro desta arca haveria livramento para aqueles que optassem ou estivessem enquadrados na obediência a Deus. Ali estava uma porta de escapatória, uma porta de escape para todo ser humano. Mas nos dias de hoje, meus queridos, esta porta, ela ainda está aberta. Como assim? Não há dilúvio, não há dilúvio, há um Salvador. Existe um Salvador chamado Jesus, que veio de Nazaré, trazendo a palavra da salvação. Meus prezados amigos, a Bíblia diz que Noé ele constrói aquela grande arca. E a Bíblia diz que entra naquela arca Noé com sua família, Sem, Cão e Jafé, seus 3 filhos, e as 3 esposas de seus filhos, uma quantidade de 6, e Noé com a sua esposa. Então 8 almas foram preservadas, e uma certa quantidade de animais, que a palavra de Deus diz que Deus próprio enviaria esses animais até a arca, para os guardarem com vida, para que a terra novamente voltasse a produzir homens, animais, seres viventes. Meus prezados amigos, isto é real, isto é fato. Aconteceu o plano B de Deus, ou seja, o segundo plano de Deus, para manter a integridade do ser humano com Ele, para manter a paz, porque já não havia paz, para manter socorro, salvação, porque já não havia salvação e já não poderia haver socorro na terra se não houvesse Deus prevalecido guardando 8 almas dentro daquela arca. Meus queridos, a Bíblia diz que Deus ele fala com Noé e diz a Noé que ele coloca os animais, se protejam com alimento, mantimento para muitos dias, porque a partir daquele momento que Deus estava falando com Noé, ainda teria 7 dias para que as águas do dilúvio viessem sobre a terra. E a Bíblia diz que Noé obedece a Deus e coloca ali os animais que Deus haveria de enviá-los. E ali seus filhos, sua família. E a Bíblia diz que contados 7 dias, passados 7 dias, a Bíblia diz que as comportas dos céus foram abertas, os céus se rasgaram e o dilúvio ele começa sobre a terra. E as pessoas estavam aí, por isso diz a palavra de Deus nos dias de hoje, que como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho de Deus. Por que, pregador? Porque nos dias de Noé, diz a palavra de Deus, que comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que veio o dilúvio e pegou a todos, e eles não perceberam. Assim é o que está acontecendo nos dias de hoje.